Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, pedindo as luzes do Espírito Santo, Divino Esposo da Virgem Maria, pedindo a intercessão dela para que nós possamos absorver a maior quantidade de informações possível, porque quem ama, quem conhece, ama. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos retomar da frase em que paramos. Enquanto Cristo é gerado pelo Pai, Deus de Deus, não é sacerdote. Ele o é em razão da carne que assumiu, em razão da vítima que ofereceu e recebeu de nós. Quem é a vítima oferecida? Ele mesmo. Quem recebe? Ele mesmo, Deus, Pai, né? Então, Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote porque ele criou a sua carne, ele assumiu a sua carne e ao mesmo tempo ele é a ovelha. Portanto, a natureza humana assumida por ele em Maria é que possibilitou ser pontífice da humanidade, como explica a carta aos Hebreus, em Hebreus 5, 4-11. Jesus assumiu a missão de sacerdote no momento mesmo da encarnação. Daí podemos ver quão importante foi o papel de Maria, sua mãe. O Verbo de Deus deveria fazer-se homem, pois, enquanto Deus, não poderia humilhar-se e sacrificar-se. Então, gente, ele precisava se fazer homem porque, como Deus, ele não podia se humilhar e se sacrificar. Enquanto Deus não poderia humilhar-se e sacrificar-se. Por isso, a Virgem Maria, sua mãe, foi tão importante. Ela possibilitou isso, com seu sim, com a sua humildade e com a sua pureza. Tudo ganhado de Deus, porém, né, a sua pureza toda vinda de Deus, porém, ela nunca ensoberbou-se disso. Ela foi humilde. Como homem-deus, seu sacrifício oferecido ao Pai teve valor infinito e a reparação das faltas da humanidade foi perfeita. Gente, a nossa ofensa a Deus é infinita, porque Deus é infinito. Quando se ofende a Deus, se ofende de uma maneira infinita. Nenhum ser humano era capaz de pagar com seu sangue pela própria ofensa. Eu não pago com meu sangue a ofensa que eu cometo a Deus. Então, somente um homem-deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, em sacrifício oferecido ao Pai, pôde ter esse valor infinito. Por isso reparou infinitas faltas que cometemos contra Deus. Como declara São Paulo, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Carta aos Colossenses 2:9. A natureza humana é edificada pela natureza divina de Jesus. Nós, humanos, fomos edificados por essa natureza divina de Jesus que quis se fazer homem. Enfim, todo o mistério da redenção da humanidade baseia-se no fato de um Deus que se humanou e tornou-se sacerdote. E isso se deu por Maria e em Maria. No Calvário, esse sacerdote oferece à justiça divina uma satisfação e uma reparação infinitas pela imolação de si mesmo como vítima de expiação. E Deus, nos seus desígnios, quis que Maria estivesse ali aos pés da cruz, oferecendo-o por cada um de nós, seus filhos.
Então, o mistério da redenção da humanidade baseia-se no fato de um Deus que humanou-se e se tornou sacerdote. E isso se deu através de Maria, né? Por Maria e em Maria. No Calvário, esse sacerdote oferece à justiça divina uma satisfação, porque Deus é justo e ele merece uma satisfação. Satisfação aqui como reparação, né? Reparação infinitas, pela imolação de si mesmo como uma vítima de expiação. E Deus, nos seus desígnios, quis que a Virgem Maria estivesse ali aos pés da cruz, oferecendo-o por cada um de nós, seus filhos. O sacrifício dessa mãe, assistir à morte de seu filho, assistir de pé, com esperança ainda em seu coração, complementa o sacrifício de Jesus. Ela se torna corredentora. E nós podemos também complementar o sacrifício de Jesus, não que tenha faltado algo, mas São Paulo mesmo nos diz: completo na minha carne aquilo que possa ter faltado, não bem faltado, né? A palavra talvez não seja essa, Jesus sofreu tudo, mas se o sofrimento me é inevitável, eu devo unir o meu sofrimento ao de Jesus como a Virgem Maria, para que esse sofrimento não seja perdido, para que esse sofrimento seja de alguma forma também redentor, ao menos da minha consciência, ao menos da minha família, ao menos de alguém que esteja muito necessitado e que a Virgem Maria leve essa gotinha de sofrimento, né, perto do que Jesus passou, mesmo quando os nossos sofrimentos são grandes, são uma gotinha, que leve essa gotinha a Jesus e ofereça por aqueles que estão necessitando. Portanto, se Maria é a mãe bendita de Deus, o que então lhe será impossível? O que poderia um filho negar à sua mãe, especialmente Jesus, o melhor de seus filhos? Então, gente, Maria é a mãe bendita de Deus. Ela é mãe de Deus, mãe bendita de Deus. O que então lhe será impossível? Eu achava, né, que para uma mulher, mãe, seria impossível estar ali em pé aos pés da cruz. Mas Deus deu a ela essa força. Humanamente falando, acho que quase mulher nenhuma conseguiria assistir à morte de seu filho, a agonia de 3 horas de seu filho, de pé, sem desespero. Tudo isso vem de Deus. A fortaleza da Virgem Maria vem de Deus. Ela não consegue isso sozinha. Ela consegue isso porque Deus dá a ela, né? E aí, o que será que é impossível para ela? Porque eu, pensando em mim, penso que seria impossível ver meu filho sofrendo dessa forma sem me desesperar, sem me apavorar. Ela só conseguiu tudo isso e ela só consegue tudo que a gente precisa, porque ela é inteiramente entregue a Deus, inteiramente confiante a Deus, inteiramente mãe de Deus. E se nós não somos capazes de negar pedidos às nossas mães, né, desde que nos seja possível, imagina Jesus, para quem tudo é possível. E, não se engane, a Virgem Maria é uma boa mãe. Ela jamais vai pedir a Jesus aquilo que não nos seja favorável à salvação, que não esteja dentro do projeto de Deus. Porque às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus, tanto uma coisa para Nossa Senhora, e não recebe aquilo que pediu. Certamente receberemos algo muito melhor. Porque ela não vai contra os projetos de Deus, não pede a Deus nada que não seja para a nossa salvação, para participarmos do projeto de Deus. O grande Santo Anselmo disse a Maria: vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vos concederá, ó Mãe, tudo o que vós quiserdes. Ele está sempre disposto a vos ouvir. Basta que queiras nossa salvação. E ela quer, né, gente? Qual a mãe que não quer isso? Basta que queiras a nossa salvação.
Se muitas vezes a Virgem Maria não pode fazer aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, não é por falta de vontade dela, é por falta de abertura do nosso coração duro. A gente é que precisa se abrir, né? Se entregar inteiramente a ela, seguir os seus exemplos. São Leonardo, o santo da Via Sacra e da Imaculada Conceição, falando das graças que recebeu da Santa Mãe de Deus, dizia: quando penso nas graças que tenho recebido de Deus, pela intercessão de Maria Santíssima, comparo-me com uma dessas igrejas onde se venera qualquer imagem milagrosa e cujas paredes estão cobertas de ex-votos com as palavras graça recebida de Maria. Sim, tal é exatamente a minha condição. Não encontro nada em mim em que não possa escrever graça recebida de Maria. Os bons pensamentos que saem dos meus lábios, a boa vontade que sinto, os piedosos sentimentos do coração que me animam, são graças recebidas de Maria. A força que possuo, o divino emprego que exerço, o hábito religioso que envergo, são graças recebidas de Maria. Lede na fronte, lede em meu coração, lede em minha alma. Não vede vós lá escrito graças recebidas de Maria Santíssima? Gente, sem dúvida, o que afirma São Leonardo, devemos afirmar cada um de nós católicos, se formos sinceros. À Santa Mãe de Deus, toda a honra e todo o louvor. É muito lindo esse parágrafo. A gente até precisa se deter um pouco mais sobre ele. Quando a gente vai em Aparecida, especialmente, mas em cada santuário onde se recebe muitas graças, a gente encontra salas de promessas cheinhas de graças recebidas. Mas não é tudo aquilo de bom que temos também uma graça recebida através da Virgem Maria? Jesus nos concede tudo o que temos através das mãos de sua mãe. Então nós temos que lembrar que, olha aqui, os bons pensamentos que saem dos meus lábios, ou seja, os bons pensamentos e as boas palavras, a boa vontade que sinto, os piedosos sentimentos do coração que me animam, todos são graças recebidas de Maria. Na nossa vida, se nos está faltando boas palavras, bons pensamentos, boas vontades, né? Ânimo na nossa vida, está nos faltando a Virgem Maria. Está nos faltando a oração. Está nos faltando abertura a essa boa mãe, que tudo isso nos dá. A partir do seu amor a Jesus Cristo, tudo isso é concedido a ela. Quem pede bons pensamentos e não recebe, gente? Quem pede boas palavras e não recebe? Boa vontade com os outros, para com as coisas de Deus? Tudo isso aqui, se a gente pedir, a Virgem Maria vai nos conceder. Será que a gente está pedindo a coisa certa? Será que a gente está pedindo realmente o que é da vontade de Deus para a nossa vida? E aí ele continua, a força que possuo. Muitas vezes a gente se sente fraco. Eu estou pedindo força para a Virgem Maria? Eu estou pedindo força para Jesus? Será que eu estou pedindo o que eu realmente necessito? O divino emprego que exerço. Ele aqui era padre, então era um divino emprego, mas nós, em todos os nossos trabalhos, tudo aquilo em que a gente emprega o nosso tempo, precisa vir de Deus, precisa ter a Virgem Maria como mãe, mestra, guia, né? Cada trabalho, uma louça que eu lavo na pia. Quem não tem louça em casa para lavar? É impossível, gente. Todos nós temos. Não importa a profissão que a gente tem. Até mesmo esse pequeno ofício de lavar uma louça. A pequena boa vontade de manter uma cama arrumada. A pequena boa vontade de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso são divinos empregos que a Virgem Maria pode nos ajudar a desempenhar com amor. O hábito religioso que envergo, então ele era um padre. Mas qual o hábito que a gente vive na nossa vida? Qual é a sua missão? Você é casada?
Então, o seu casamento. Você é uma pessoa solteira, então sua vida de solteiro deve ser religiosa, deve ser um hábito vindo de Maria, né? Você precisa viver a sua condição, o seu momento, da maneira que Deus quer. E isso vem pelas mãos de Maria. Então, se é uma pessoa religiosa, né, uma freira, um padre, viver de acordo com o que é a vontade de Deus. Se é um solteiro, uma solteira, um casado, uma casada, se é viúvo, se é separado, viver de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso vem de Maria, porque são graças viver da maneira que Deus nos quer. São graças recebidas de Maria. E aí a gente precisa que as pessoas leiam na nossa fronte, no nosso rosto, no nosso coração, na nossa alma, que as pessoas vejam lá escrito graças recebidas de Maria Santíssima. Então, se nós somos católicos e somos sinceros, nós precisamos dar louvor a esta boa mãe, que é a mãe de Deus e que nos foi dada lá na cruz como nossa mãe, e que nos aceitou, embora seu filho tenha sido pregado lá por nossa culpa. Ela não guardou rancor, não guardou mágoa, porque ela tem de Deus todas as graças, e ela as quer para si e quer para nos dar. Peçamos a ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos o próximo capítulo no próximo vídeo.